Os holofotes no futebol mostram apenas os sucessos. São gols, dribles, passes majestosos e defesas espetaculares. Aqui não há espaço para falhas, principalmente para a última posição, o goleiro. A imagem e semelhança dos santos, da frieza, da liderança e dos reflexos felinos. O goleiro deve ser impecável, fazer jus à sua santidade. Ai dele falhar, pois no futebol e como no nosso mundo, a memória é curta e seletiva. Em instantes, a sua santidade vai embora e ele vira o vilão. Ser goleiro é, antes de tudo, lutar contra a angústia de, inevitavelmente, falhar. Vivemos cada vez mais ansiosos, mais angustiados e receosos por nossas falhas. Se falhar é humano, então pensa que somos aliens. Porém, o único ET que conheço veste a 10 do Barcelona, e até ele já falhou. Aviso de antemão, os descamisados falhará também. A angústia me persegue. Será que esse texto está bom? Será que o vídeo ficará bom? Será que nossos sonhos se tornarão realidade? Agora imagine essa angústia para esse personagem, o goleiro. Ele carrega o fardo do gol, sozinho, durante 90 minutos. Aquele gol que saiu de um escanteio meio bobo do zagueiro, aos 47 do segundo tempo. Ele voa em direção à bola, como se fosse um herói. Porém, ele só encontra as borboletas. Quem o consolará? Serão as vaias e as palavras mais caridosas proferidas pelo torcedor? Felizmente, alguém pensou nisso, e foi um cearense, chamado por Belchior. Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim, como um sol num quintal. Belchior compôs a Divina Comédia Humana, uma música escrita em 1978. Uma música que fala sobre a angústia de que amar. Uma angústia tão grande que ele compara com a angústia do goleiro na hora de sofrer um gol. Por que então existe essa posição solitária e melancólica no nosso futebol? Até se considerarmos que a grande euforia, o grande momento do esporte é a hora do gol. O goleiro existe para evitá-lo. Não seria mais fácil retirá-lo? Entretanto, por mais que ele seja o primeiro a ser xingado, por mais que todos os seus feitos sejam esquecidos na hora que ele falha, nós temos o goleiro como ídolo. Sim, as torcidas do esporte, Palmeiras, São Paulo, são exemplos de torcedores que enxergam no goleiro o que seu clube representa, o que ele defende. Nós amamos o goleiro porque, no fundo, nós somos iguais a ele. Nós somos goleiro na hora da falha. Entretanto, somos goleiro na hora dos acertos, nos pênaltis defendidos e quando erguemos uma taça. Lembramos, ser goleiro, antes de tudo, é um ato de rebeldia. É negar a possibilidade da glória, do estrelato, da catarse do gol. E é um ato de mais pura teimosia, em alguns casos de loucura. Geralmente motivado pela sua habilidade com os pés, ou melhor, a falta de habilidade com os pés. O arqueiro abdica da bem-aventurança do camisa 10, do camisa 9, ou até mesmo de um voluntarioso camisa 3 ou 4, e confronta inconsequentemente a possibilidade da falha, da derrota e da culpa. Eduardo Galeano, no seu livro Futebol a Sol e Sombra, explica brilhantemente o que queremos dizer. Os outros jogadores podem errar feio uma vez, muitas vezes, mas se redimem com um drible espetacular, um passe magistral, um tiro certeiro. Ele não. A multidão não o perdoa. Saiu em falso, catando borboleta, deixou a bola escapar, os dedos de aço se desfizeram em seda. Com uma só falha, o goleiro arruina uma partida, ou até perde um campeonato. E então o público esquece subitamente suas façanhas e o condena à desgraça eterna. Até o fim dos seus dias, ele será perseguido pela sua maldição. E essa maldição traz consigo um sentimento que cresce cada vez mais no nosso cotidiano. Um sentimento que talvez
seja fruto da falta da razão, da empatia. E como futebol é espelho, nas 4 linhas de gramado isso ocorre de uma maneira que nem ligamos mais e nem notamos. Sim, chegamos no momento que banalizamos o ódio. Porém, aqueles que sofrem com essa covardia não esquecem. Na última final da Liga dos Campeões, o Real Madrid se consagrou campeão, enfrentando o Liverpool. Naquele 26 de maio de 2018, o goleiro do Liverpool era Karius, um alemão que chegou a pedido de Klopp, o comandante dos vermelhos. Karius não é um goleiro regular. Fez algumas partidas muito boas e outras ele falhou miseravelmente. Entretanto, naquele dia estava em jogo os sonhos de milhares de torcedores. Muitos queriam ver o egípcio Salah erguer a taça. Porém, Karius falhou em 2 lances. E esses 2 lances culminaram na derrota do Liverpool. Depois da partida, muitos o ameaçaram. Alguém que já tinha seus problemas de confiança teve a família jurada pelo ódio. Aqueles que queriam o fim de Karius nem o rosto mostrava. A internet dá espaço para isso. Ódio e mais ódio. Hoje, quase um ano depois da final, Karius está na Turquia, no Beşiktaş. Sua fase também não é boa. Fora de campo, ele acionou a FIFA por conta de 4 meses de salários atrasados. E dentro de campo, até o seu treinador fez duras críticas diretamente para ele. A angústia de Karius é intensificada por esse mundo solitário e injusto. Futebol, assim como nossas vidas, é baseado apenas nos resultados. As pessoas são números e até esse vídeo se tornará um. Enquanto ao goleiro, bem, o goleiro com seu vazio e sua melancolia vai ser o que mais se parece com o rumo do nosso mundo e dos nossos sentimentos. No Brasil, o crime com a pena mais duradoura é o de extorsão mediante sequestro seguido de morte. E, de acordo com juristas, pode render de 25 a 30 anos de detenção. Contudo, iniciou-se no Rio de Janeiro em 16 de julho de 1950, testemunhado por mais de 200 mil pessoas, uma das penas mais injustas já aplicadas em solo brasileiro. Um homem negro, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Moacir Barbosa entrou para a história do futebol mundial. Entrou como um vilão. Injusto título para um dos maiores ídolos e craques do Vasco da Gama e da seleção brasileira. Naquela tarde de domingo, a final do Mundial terminou em vitória do Uruguai. Fortíssima equipe de Schiaffino, Obdúlio e Alcides Gigia, que, por sinal, foi quem sacramentou a derrota brasileira e o início de uma penitência injusta, racista e eterna. Que eu falei para ele, eu me reportei a ele o seguinte, eu digo, olha, as leis de condenação aqui no país, quanto é? A maior condenação, quanto é? É 30 anos, né? É 30 anos que o sujeito tem que cumprir. Eu digo, então nós estamos com 43 anos, eu acho que eu já paguei 10 anos ou 14 anos a mais. Então eu não tenho razão para discutir consigo, nem para dar uma explicação. Tá certo? Porque eu acho que não. Por que eu vou dar uma explicação para ele? Eu não sou um criminoso vulgar, né? Então eu não vou dar explicação a ele. Eu acho que ele não merece explicação, porque ele me cobrar uma coisa depois de 44 anos, eu acho que ele não tem direito a isso. Barbosa falhou. Nós, como Renan disse, também falhamos a todo momento. E temos, é claro, nossos motivos. Porém, o camisa 1 que defendia as traves de madeira do primeiro Maracanã no dia 16 de julho de 1950, para os mais de 200 mil presentes não havia motivo, nem a possibilidade do perdão. Restou a ele a culpa. Bom, eu e Renan sabemos bem o que é a angústia do goleiro na hora do gol. Somos 2 arqueiros frustrados. Mas, bem, nós não temos a pretensão e muito menos a eficácia de sintetizar
por meio de palavras, a solidão e o vazio do gol. E acreditamos que apenas um poeta como Bel consegue expressar e imortalizar tal sentimento em uma canção, em poesia, desfraldando-se a alma. Tava mais angustiado, goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim, como o sol no quintal. Aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou ser feliz direito. Teu amor é uma coisa mais profunda, um encontro casual. A Tribuna dos Descamisados é um projeto despretensioso sobre futebol, que visa, sem afetação, observar o esporte mais emocionado e emocionante a partir de uma perspectiva diferente, um olhar minucioso, uma palavra para cada detalhe. Bem, este é o terceiro vídeo do canal e o primeiro da série As 11 Camisas, a qual vamos falar sobre as posições do futebol, esquecendo um pouco as noções tecnocratas e enaltecendo o caráter humano dos encarregados pela defesa, meio-campo e ataque. Agradecemos a sua disposição e convidamos você a se tornar um descamisado. Se inscreva no canal, siga as nossas redes e acompanhe nossos textos no Medium. Os links, é claro, estão na descrição. Bem, obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.